Gente, a ETH segue dando vigência a essa canaleta virtual de alta que vai respeitando a aresta inferior, que está se comportando como uma LTA, né, uma linha de tendência de alta, em que pese ela está levemente apontada para cima, mas o fato é que os fundos, de uma maneira geral, estão ascendentes. A agulhada do dia 18 de junho, que foi a primeira vez que a BTC perdeu 18 mil dólares, ficou em 881. A agulhada do dia 9 de novembro, que foi o day after, o dia seguinte à suspensão de saques na FTX, ficou a mínima em 1073. Então, 881, que foi a mínima daquela primeira grande agulhada da BTC, foi sucedida pela agulhada de 9 de novembro, que foi o crash da FTX. Então, de 881, o novo fundo pulou para 1073. E a agulhada de ontem, anteontem, né, que ainda é o desdobramento do efeito dominó da FTX, com a Gemini suspendendo os saques do seu braço de stake e earn da Genesis. Então a agulhada ficou em 1079. Então, basicamente, os fundos seguem ascendentes, não tem como negar. E a aresta superior também segue fazendo topos ascendentes. Ou seja, isso aqui ainda é uma canaleta virtual de alta plenamente vigente. Como a gente desenhou um candle comprador hoje, é muitíssimo, que está incursionando para dentro do canal de Keltner, é muitíssimo provável que a próxima parada seja a mediana, em 1264, que está se confundindo aqui com a base da nuvem na projeção. Tem muita gente mandando mensagem no canal preocupada com a possível perda de descentralização da Ethereum, depois que migrou do Proof of Work para o Proof of Stake, passou a censurar e inibir transações de wallets que usaram o Tornado Cash. Gente, a Ethereum ela está se conformando assim ao compliance norte-americano, mas ela provavelmente vai ser o ecossistema queridinho das autoridades norte-americanas, até porque o principal fundador, o Vitalik Buterin, tem muita relação com as instituições norte-americanas. Então é muitíssimo provável que o Proof of Stake que a Ethereum está desenhando vai ser um Proof of Stake altamente conformado ao compliance norte-americano. Mas o fato é que, como o próprio Snowden deu uma entrevista, o exilado lá, o ex-agente da NSA exilado em Moscou, já existem protocolos que conseguem contornar a censura que a ETH está promovendo. É o mundo cripto, é o mundo descentralizado. Então, quem eventualmente tenha usado o Tornado Cash faz uma operação, uma bridge cross-chain para outra blockchain, e de lá leva para Tron, e da Tron devolve para a ETH através de um outro wallet. Enfim, as autoridades vão ter que se rebolar para conseguir inibir essas operações cross-chain que estão evoluindo rapidamente, estão ficando cada vez mais descentralizadas. E isso, na minha leitura, não vai afetar a valorização exponencial da ETH. É até bom, porque muitos ecossistemas que vão rodar dentro da ETH provavelmente vão querer uma rede que observe o compliance norte-americano. Daqui a pouco eu volto com Atom, Polkadot, Kusama, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.